Bom, gente, esse daqui é o aparelho de TENS e de FES da Carse. Como o próprio nome diz, ele tem as duas correntes, que é a corrente TENS e a corrente FES. É um aparelho de 4 canais, então aqui somente 2 canais estão plugados, mas dá para ver que ele tem 4 canais. Inclusive aqui nós vemos os 4 canais que são funcionais, certo? Então, como que nós vamos ligar o aparelho? Ele tem um interruptor atrás, um interruptor simples, é somente ir lá, ligar, ele vai fazer a rotina dele e já vai dar as opções. Então nesse momento ele está dando as opções, ele tem a opção TENS, a opção FES, e aqui, como o TENS já está selecionado, aqui do lado nós temos as opções de TENS. Então eu venho aqui, aperto o Enter, e nesta seta aqui eu mando para as opções. Quais as opções que nós utilizamos normalmente? O TENS normal e o TENS Burst. O que é o TENS normal? Ele tem outros dois nomes que nós costumamos utilizar. É o TENS convencional ou TENS contínuo. Eu gosto de utilizar o nome convencional, porque o contínuo dá a impressão de que ele não tem frequência, e ele tem frequência, a gente ajusta a frequência. Então eu utilizo a nomenclatura TENS convencional. Mas nos aparelhos pode aparecer também TENS normal, e o TENS Burst ele tem um outro tipo de frequência, como nós vimos na nossa aula. Então aqui eu vou apertar mais uma vez o Enter, e ele vai me dar as opções do TENS normal, do TENS convencional. Aqui eu posso trazer para o tempo, então vamos colocar, por exemplo, se for o convencional, são 20 segundos. Né? Então eu coloco 20 segundos. Aqui eu posso ajustar a frequência e a largura de pulso de acordo com o que eu vou tratar o meu animal. Então, dependendo do tratamento que você vai fazer, você ajusta a frequência e a largura de pulso. Aqui eu tenho os eletrodos. Eu gosto de usar este tipo de eletrodo, depois nós vamos ver a colocação nos animais, mas também nós temos outros tipos de eletrodo. Temos o eletrodo de silicone, né? Tem aquele eletrodo que é autoadesivo, mas nos animais ele não funciona muito bem, porque ele acaba sujando muito rápido. E também temos os tamanhos de eletrodo. Esse eletrodo aqui a gente pode cortar no tamanho que quiser, né? Então, por exemplo, eu tenho este daqui e eu cortei um tamanho menor, né? Dependendo do tamanho do animal, a gente vai cortando o tamanho. Eu tenho até pequenininho desse eletrodo. Quando é um animal médio, eu utilizo esse daqui que ele agarra melhor, ele fixa melhor com as bandas elásticas que eu utilizo, que são essas bandas aqui. Então eu comprei esse daqui na Bioset, é uma banda elástica, né? Ó, você puxa, ela é elástica e ela tem os velcros. Então aqui eu prendo o velcro em volta do animal, que a gente vai ver depois em um animal. Uma vez que eu fiz isso, que eu coloquei no animal o eletrodo, eu posso vir aqui, apertar o Start. Uma vez que eu aperto o Start, o tempo vai começar a correr, mas ainda tem 0. Por exemplo, no canal 1 aqui, no 2, que eu estou utilizando esses dois, ainda está 0. Eu vou subindo, como é o TENS, de acordo com a resposta do animal, eu paro. Por exemplo, chegou em 12, o animal está respondendo muito, abaixo para 11, e mantenho assim, vou deixar lá os 20 minutos. Então, é muito simples a montagem do aparelho para TENS convencional. E nós vamos ver também para TENS Burst, que é tão simples quanto. Né? Então vamos agora partir para o TENS Burst. Eu posso parar aqui, chamar o menu. Novamente eu estou no TENS, eu vou aqui para o TENS normal, TENS Burst. Cheguei no TENS Burst, eu vou dar um Enter, ele vai me dar as opções. Então a mesma coisa, opção de tempo, como nós vimos na aula, no caso do TENS Burst, 30 minutos, né? 30 minutos de tempo. Aí eu venho aqui, olha, a frequência, eu vou tentar mudar a frequência. Lembra que eu falei que ele é fixo nos aparelhos? Eu não consigo mudar a frequência, tá? E eu consigo mudar a largura de pulso. Se eu quiser mudar a largura de pulso, eu consigo mudar, por exemplo, aqui para 80, né? E aí, o funcionamento é o mesmo do TENS convencional. Eu venho aqui, eu aperto o Start. A partir do momento que eu apertei o Start, ele vai começar a contar o tempo. Eu já preparei o animal, já coloquei os eletrodos no animal. Ele vai começar a contar o tempo. E aí eu subo, ó, vamos lá. Start. Aí eu vou subir aqui. Aí o animal reagiu, eu deixo lá, porque esse daqui, ao contrário do TENS convencional,
eu não preciso me preocupar se vai acomodar ou não. Lembra da aula que eu falei, o animal pode ele acabar acomodando e no tens convencional, e a gente a cada 4 ou 5 minutos a gente tem que aumentar um pouquinho. O tens burst não acomoda. E a diferença, vocês já viram a diferença entre tens burst e tens convencional, é que o tens convencional ele vai dar uma analgesia imediata, e o tens burst, essa analgesia do tens convencional, ela vai ser uma analgesia que vai durar pouco tempo, 6 horas por aí, enquanto que a analgesia do tens burst é uma analgesia que pode durar até 24 horas, só que começa mais tarde. Então, se você vai fazer um tratamento, vai iniciar um tratamento, por exemplo, uma cinesioterapia, alguma outra coisa que você vai fazer logo em seguida, você deve usar o tens convencional. Agora, se o teu objetivo é somente retirar a dor, pode utilizar o tens burst, mas aí você vai escolher de acordo com o que você prefere e que é mais adaptável àquele animal, que é mais correto para aquela terapia. Agora vamos novamente parar aqui, vamos dar o menu e eu vou falar do FES para vocês. Vamos trazer o FES, dar um Enter. Aqui eu consigo, ele tem 4 modos, o sincronizado, sequencial, o alternado e o recíproco. A gente utiliza mais o sincronizado, que são todos ao mesmo tempo, ou o recíproco. O recíproco ele é bem interessante, tá? Então, em alguns aparelhos vai aparecer como R, ou como recíproco, ou como fez R, tá? Ou fez S, que seria o fez que é sincronizado. O sincronizado, todos os nossos eletrodos ou canais vão funcionar ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O fez, aqui eu já escolhi o sincronizado, eu vou dar um Enter. Ele vai me dar as opções. Por exemplo, eu vou trabalhar, digamos que 15 minutos nesse animal. Vamos deixar aqui em 15 minutos. Aí eu vou escolher a frequência de acordo com o que eu quero, vou escolher a largura de pulso de acordo com o que eu quero, mas o mais importante aqui, que a gente tem que saber, é o tempo de subida, ou seja, o tempo que a corrente está subindo cada vez mais até atingir o topo, o tempo que ela fica no topo e o tempo de descida, que é o tempo que ela vai diminuindo até zerar, e o tempo de descanso. Vocês devem lembrar que o tempo de descanso deve ser igual ou maior que o tempo de trabalho total. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um tempo de subida 2, vamos lá, vamos subir 2. Então, o tempo de subida aqui está 2. Vamos para o próximo tempo de trabalho, vamos colocar, por exemplo, 10 segundos. E o tempo, vamos para o próximo tempo de descida, né? Vamos colocar aqui, tempo de descida, nesse caso eu quero hipertrofia, mais importante, então tempo maior do que o tempo de subida. E aqui eu vou passar para o próximo, que seria o tempo de descanso. 10 mais 2 mais 4 deu 16. Então o tempo que ele trabalhou foi 16. O tempo que esse músculo contraiu foi 16 segundos. Então eu preciso de um tempo de descanso igual ou maior. Então, nesse caso aqui, eu vou lá e coloco 20 segundos, por exemplo. 20 segundos de descanso. Então, é o tempo off. Então, esse 2 mais 10 mais 4 é o tempo on. E o tempo 20 aqui é o tempo off. Então, o tempo on, tempo de trabalho, tempo off é o tempo de descanso. Eu vou aqui e faço a mesma coisa que eu fiz com o tens burst e o tens convencional. Aperto Start, ele já começou a trabalhar. E eu venho aqui no canal e vou aumentar até conseguir a contração que eu desejo. Chegou na contração que eu desejo, eu deixo lá, porque ele vai contrair, depois ele vai descansar. Vai contrair e vai descansar. E qual seria a diferença para o fez recíproco, ou fez R, ou fez reciprocal, como está neste aparelho? Então, na verdade, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Exatamente, vai ser idêntico. A diferença é que o canal 1 e o 2 estarão trabalhando, enquanto que o canal 3 e 4 não estão trabalhando. Aí na hora que o canal 1 e 2 param de trabalhar, eu vou ver o canal 3 e 4 começarem a trabalhar. Então para que eu faço isso? Por exemplo, eu coloco no bíceps o canal 1 e no tríceps o canal 3. O que vai acontecer? Vai ter uma contração do bíceps enquanto o tríceps está descansando.
E aí o bíceps para de contrair, descansa e o tríceps entra em contração. Qual que é a única diferença? Você não consegue fazer tempo on e off diferente. O tempo on sempre vai ser igual ao tempo off. Por que o tempo on é igual ao tempo off? Porque enquanto está on no canal 1, está off no 3. Enquanto está off no canal 1, está on no 3. Então os dois tempos são iguais, eles ficam iguais o tempo todo. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esta parte dos aparelhos. Cada aparelho tem a sua característica, mas são todos muito semelhantes. Qual que é a grande diferença entre eles? Às vezes o botão que você aperta, às vezes o que vai aparecer aqui na tela. Então essa é a grande diferença. E como que eu vou saber utilizar o meu aparelho? Na hora que chegar, utilize você. Lê o manual, porque assim, você vai ter que fazer estas coisas que estão aqui. E aí o manual vai te dizer, para você conseguir mudar a frequência, você tem que apertar tal botão. Essa é a diferença. Então você vai lá, modifica o teu aparelho, coloca no seu aparelho, e aí você vai conseguir a mesma coisa. Qual que é a importância de ter um aparelho como este de 4 canais? É porque o aparelho de 4 canais é o aparelho que tem o modo recíproco. E a gente trabalha muito com o modo recíproco. Então é bem importante ele ter 4 canais. Fora que, por exemplo, no TENS, a gente utiliza muito, por exemplo, utilizar 2 canais na cervical, 2 canais na lombar. Então é muito importante um aparelho de 4 canais. Então eu espero que vocês tenham aproveitado isso e eu vou fazer uma demonstração também no animal para vocês, somente colocar os eletrodos para vocês entenderem como que coloca os eletrodos. Mas é muito simples também, é uma demonstração rápida. Então essa daqui é a colocação simples de eletrodo. Por exemplo, esse animal, nós vamos simular que ele tem uma discopatia mais ou menos nesta região aqui, e eu vou colocar o TENS convencional para depois fazer o alongamento da coluna dela. Então nós utilizamos estas faixas aqui, que são faixas elásticas, né? Estas faixas elásticas nós vamos colocar com uma certa distância entre uma e outra, deixando a região da discopatia no centro, entre as duas. Então colocamos primeiro, a ordem é esta, para dar certo, a ordem é primeiro colocar a faixa, apertar mais um pouco, porque esse animal é bem magro e pequenininho. Primeiro colocar as faixas, depois nós colocamos os eletrodos. Então, por exemplo, eletrodo do mesmo canal de um lado, eletrodo do outro canal do outro lado. Nós inserimos o eletrodo embaixo, ainda não estamos com o contato certo. Então, o eletrodo do canal azul deste lado, eletrodo do canal verde do outro lado. Colocamos embaixo. E aí eu já deixo preparado o meu algodão com água. Ele já está preparado aqui. No caso desse animal, como é um animal pequeno, eu utilizo esse algodão pequeno. Então eu poderia utilizar um animal maior, um algodão maior. Esse é o tamanho certinho para este animal. Eu coloco embaixo do eletrodo. De um, do outro eletrodo. Quando é colocado, ele já fica bem fixo, porque o próprio algodão já vai dar volume. Aqui também. Aí a gente mantém aqui assim, do jeito que está. E aí o algodão, por que um algodão com água nesse caso e não o gel? Porque esse animal é muito peludo e eu não quero fazer tricotomia nele. E a água, ela, como o próprio nome dela já fala, ela é muito líquida, né? Então ela consegue atravessar bem o pelo e dar o contato que deveria dar. E o contato é exatamente o mesmo contato do gel. Então é assim, esse animal vai ficar aqui 20 minutos, no caso é só uma simulação, mas se fosse o tratamento ele ficaria 20 minutos aqui, tratando a coluna. Depois eu faria o alongamento da coluna, que nós temos em outra aula de EAD esse alongamento da coluna. Tá bom, gente? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Obrigado.